Café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio está chegando agora para falar da federação, que tem reunião importante sobre os rumos da política em Caruaru e também sobre a deputada do PSB que vai disputar a prefeitura de Olinda. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís, bom dia ao nosso ouvinte, que está tomando esse cafezinho hoje nesta sexta-feira. Dia de Jornal da Cidade, dia de caravana da Rádio Cidade, em parceria com a Prefeitura de Caruaru. Pois é, começando mais um jornal para falar que a federação aqui, que é formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, teve uma reunião ontem, uma reunião importante que reuniu a cúpula aí dos partidos locais, e a gente percebe que os partidos mantêm aquele discurso de ter uma candidatura própria, mas naquela de valorizar o passe, da federação como um todo, porque o candidato, ou a candidata que conseguir trazer para si essa federação, ele terá o apoio importante do PT, que é o partido hoje governado pelo presidente da República, e a federação como um todo, e que vai contar aí com um tempo interessante de televisão, de rádio para a eleição do ano que vem. Embora, essa questão perdeu muita força, no que diz respeito às redes sociais, mas não deixa de ser uma força do ponto de vista partidário, E para ter aí o discurso que vai ter o governo federal no palanque. Ainda do ponto de vista de força política, digamos que essa federação não tem tanta força assim, porque não tem tanta representatividade. Falo da questão política, Porque hoje só tem uma vereadora na Câmara, que é a Perpétua Dantas, E que hoje você olhando os quadros, que existem, por exemplo, para a vereança, essa federação ela vai ter que trabalhar muito nos bastidores para formar um grupo aí, de 24 candidatos, para ter a garantia não só da reeleição da Perpétua, mas como também, de repente, de ampliar essas cadeiras na Câmara Municipal de Caruaru. Então, essa federação ela se reuniu ontem, e deliberou, que a prioridade é a candidatura própria, no caso aí, defendendo o nome do Léo Bulhões, que é presidente do PT, aqui em Caruaru, e não da deputada Rosa Amorim, que seria hoje, na teoria, o nome mais forte na legenda, porque tem um mandato legislativo estadual e ela já disse que teria interesse em disputar essa eleição de prefeita, mas aí a federação se reuniu e o pessoal definiu aí que essa é a prioridade número 1. A prioridade número 2, caso essa ideia não avance, e vai ter muita conversa, porque tem muita gente querendo o apoio aí dessa federação, seria de um partido alinhado à base, do presidente Lula. Hoje, teoricamente, esse partido que estaria, esse candidato ou esse pré-candidato que estaria mais alinhado é o deputado Zé Queiroz. E conforme eu até comentei aqui semana passada, e já escrevi até no meu próprio blog, o deputado Zé Queiroz, ele teve reuniões importantes. Primeiro ele se reuniu com o Leonardo Bulhões, que é presidente do partido aqui do PT, Depois, na sequência, ele teve um encontro importante também, ainda nessa linha de pensamento político. Na verdade, foram vários encontros, com a deputada Tereza Leitão, a senadora, Tereza Leitão, lá em Brasília, conversou com ela, e a própria Tereza Leitão fez um post no Instagram dela e destacou a parceria que o PT teve aqui nos governos de Queiroz, também da defesa de Queiroz e de Volney com relação à época de Dilma e do próprio Lula. E depois ele teve, na Assembleia Legislativa, quando ele teve encontros com deputados de esquerda do PSB e da própria federação. Então Queiroz, ele tem uma identidade ideológica muito próxima, com a federação. E o que eu ouvi de aliados aí da federação é que eles tinham uma tendência para isso mesmo, Ou queria a candidatura própria de Léo, ou se tivesse que apoiar alguém, seria o ex-deputado Zé Queiroz. Mas o prefeito Rodrigo Pinheiro não desistiu da federação e também articula, mas ele articula mais numa frente, mais ao centro, como é o caso do próprio PV com o Clodoaldo Magalhães,
que é um deputado federal em ascensão aqui no estado de Pernambuco, né? Ele foi deputado estadual e conseguiu a vaga de deputado federal. Era do PSB, mas como o PSB praticamente rifou o deputado, ele acabou indo para o PV, que ele queria ser candidato a deputado federal, mas o PSB não aceitou, porque ele ia acabar tirando a vaga de alguém de lá. Aí o Clodoaldo foi para o PV, foi eleito deputado federal, muito bem votado. Ele é um deputado, como eu disse, que vem em ascensão, vem crescendo e vem surpreendendo a cada eleição, tendo muitos votos. Então o PV já ofereceu a legenda ao Rodrigo Pinheiro. E aí, ele indo para o PV, teria na teoria a federação, só que gera um imbróglio com o próprio PT. Então é uma situação que vai ter que ser muito discutida, porque também tem o próprio eleitor de centro-direita de Caruaru, que o pessoal está de olho, né, que é um eleitor conservador e que talvez quem for para esse lado, ele não consiga esses votos, já que o bolsonarismo provavelmente vai ter a candidatura aqui do Fernando Rodolfo para deputado, para prefeito, ele que é deputado federal, isso aí poderia tirar alguns votos do Rodrigo Pinheiro. Então eles vão avaliando muito essa questão e eles vão também percebendo, né, que talvez seja um negócio complicado você tomar partido nesse momento aí da política, ainda uma política muito polarizada. Então o pessoal vai percebendo, vai avaliando essa questão e talvez o Rodrigo Pinheiro vá para um partido mais ao centro e que seja ainda da base, né, do presidente Lula, como é o caso dos republicanos. Existe uma conversa bem adiantada com o ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, né, mas deu uma esfriada, digamos assim, para o pessoal poder avaliar mais. Eles vão esperar, né, terminar o fim do ano, né, e talvez em janeiro seja anunciada a ida do Rodrigo Pinheiro para os republicanos. Enquanto isso, vai acontecendo esse jogo de bastidores, essas reuniões vão ocorrendo, e aí os políticos vão tendo uma definição para qual partido eles vão, para que lado eles vão, e aos poucos isso vai ficando definido. A gente percebe, né, que aos poucos essas definições vão acontecendo, mas o fato é que esse momento é mais para a valorização do passe, como a gente costuma dizer no futebol, né? Os políticos vão se reunindo, vão divulgando nas redes sociais, a gente da política vai fazendo análise, vai comentando, e aí os passes, digamos assim, eles vão sendo valorizados, né? Para que as pessoas, para que os políticos e também para que os partidos eles tenham uma condição melhor de negociar os apoios. E essa negociação de apoios, né? Ela conta com diversas frentes aí, né? Que fazem parte do jogo político. E essas reuniões são sem provas disso, né? Em Olinda hoje acontece, saindo um pouco aqui do campo de Caruaru, em Olinda hoje acontece a posse da deputada Gleide Ângelo como presidente municipal do PSB, ela que provavelmente vai ser a candidata por lá do PSB à prefeitura de Olinda, né, disputando com o vice-prefeito lá que rompeu com o professor Lupécio e com a candidata própria do professor Lupécio, que é uma secretária de governo que vai disputar a eleição com ele. Então, aos poucos, né, os quadros vão se definindo, as pessoas vão tomando partido e vão tomando lado e a gente vai tendo as definições. Lembrando ao nosso ouvinte que daqui a pouco tem caravana da cidade, né, gente, em parceria com a prefeitura, a gente está chegando a partir de 9 horas ali da Vila Kennedy, na Via Parque, né, e o anúncio hoje de uma escola que vai ser construída lá na garagem, da antiga garagem da empresa Bahia, uma ação importante aí do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, na educação. E outro anúncio importante hoje, né, que a gente vai esperar, é a entrevista do deputado Zé Queiroz, né, os deputados Zé Queiroz que vai estar aqui às 11 horas com o professor Marco Aurélio com a Vitória, para que eles possam aí ter uma entrevista interessante, né, e possam aí perguntar sobre diversos assuntos, como por exemplo a mudança de discurso, né, não só do Zé Queiroz, mas de Volney, com relação à governadora Raquel Lira, como é que ele avalia, por exemplo, também essa reunião que teve hoje dessa federação, teve ontem, aliás, da federação, e outros assuntos que a gente vai poder abordar no Cidade Entrevista de hoje, dentro do Manhã Cidade, às 11 horas. Então, uma manhã bem eclética, uma manhã bem diferente aqui na Rádio Cidade, seja com a caravana, que vai contar, e também aí com o Momento Cidade Entrevista, recebendo aí o ex-prefeito de Caruaru e pré-candidato a prefeito na eleição do ano que vem, o José Queiroz. Laís, eu volto com você, a gente se encontra daqui a pouco, né? Você comanda a primeira parte aí do Manhã Cidade às 8 horas, e a gente se encontra a partir de 9 horas no Manhã Cidade. Um abraço e no jornal, na próxima segunda-feira. Até lá. O cafezinho.
Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.